Aquilo que eu tenho aqui é nada mais nada menos do que um pano de cozinha que eu fiz para uma encomenda. No seguimento deste pano, eu resolvi trazer aqui no canal, porque é um pano muito simples, é uma coisa muito fácil de fazer, mas muitas das vezes, por não saber chegar, por exemplo, a este material, não conseguimos efetivamente comprar os materiais adequados para realizar determinadas peças. No sentido de ajudar então nesse mesmo ponto, vejam que temos apenas aqui o tecido de toalha, que nós chamamos de felpo, mas também existe quem designe este material como turco, e temos apenas o acabamento aqui de viés. Neste caso em específico o viés foi feito aqui. Se não sabem como fazer o viés a partir de um tecido que vocês tenham, vejam na caixa de descrições que vai aparecer tudo o que vocês precisam de saber sobre o viés, e vou explicar então como desenvolver esse mesmo viés num tecido ao vosso gosto, que vocês tenham uma peça inteira. Neste caso em específico, aproveitei a deixa de comprar para o cliente, para a peça que tinha que fazer, e comprei também para fazer então uma pecinha, neste caso 2 aqui para casa. Porquê? Porque muitas das vezes nós compramos uns panos de cozinha e eles realmente fazem que enxugam, mas não enxugam nada, e isso dificulta-nos muito a vida. Portanto, eu como gosto de paninhos que enxuguem de verdade, normalmente utilizo o turco também, não só para as toalhas de casa de banho, mas também para fazer os panos de cozinha. A primeira coisa a fazer será então retificar aqui os nossos canos, porque este veio assim um bocadinho mal cortado já da retrosaria, e vou então fazer a retificação dos cantos para vos explicar como fazemos então a colocação do viés. Temos então aqui retificado já o nosso materialzito. Só uma chamada de atenção, portanto este material é então o turco ou o felpo, e este material tem preços variáveis, portanto este material não custa sempre o mesmo preço, sobretudo porque também depende da gramagem, tal como todos os outros tecidos. Quanto maior for a gramagem, mais fios de tecido vai ter e portanto mais caro vai sair o material. No nosso caso aqui conseguimos então a um preço acessível. Não vou dizer que é barato, porque este tipo de material com gramagem não é propriamente muito barato. Aquilo que eu estou a fazer agora é nada mais nada menos do que fazer os cantos redondos. Talvez me resulte mais fácil fazer. Posso utilizar o cortador circular, mas sinceramente aqui não vejo a necessidade de o empregar, até porque nos cantos redondos é um bocadinho mais complicado fazê-lo guiar. Porquê é que estamos a cortar em canto redondo? Porque é uma vez que vamos utilizar isto para pano de cozinha, acho que não há necessidade de estar a fazer aqui aquele trabalhão todo do viés no canto em esquadria, mas podem também fazê-lo dessa forma. Aqui vamos apenas, vejam que isto não tem muita dificuldade, vamos apenas fazer os cantos redondos e depois tudo o resto vamos fazer na máquina. Ora daí, só precisam dominar o viés e dominar também um bocadinho a máquina. Temos então aqui os nossos cantos todos já arredondados e agora vamos trabalhar uma peça individualmente, portanto, vejam que o nosso turco também tem direito e avesso. Neste caso, este é o avesso e aqui o direito. Eu vou tentar aproximar. Portanto, o direito. E este é o avesso. Acho que é perceptível depois, quando o tecido está nas nossas mãos, mais até do que se estiver, por exemplo, aqui na imagem, mas é a única forma que eu tenho de vos mostrar. E agora aquilo que eu vou fazer do lado do avesso do meu material, colocar o meu viés desta forma, colocar o meu viés assim desta forma e vou fazer então aqui a costura em todo o contorno, respeitando a margem de costura, portanto o risquinho que temos aqui do nosso viés, fazê-lo então em todo o contorno. Neste caso vou utilizar um verde, porque é um viés feito que eu já tenho aqui, e vai ser mesmo este que eu vou utilizar. Não tem uma função estética específica, é mesmo só para dar o acabamento aos trapos, portanto este serve. Ok, vamos lá então trabalhar.
Colocamos então o nosso viés aqui e agora aquilo que eu pretendo mostrar com este exemplo é sobretudo o canto redondo. Vejam que eu já frisei aqui no vídeo, sobretudo do viés, que nós podemos trabalhar com o viés em duas fases, que é esta a primeira e a segunda será quando fazemos o acabamento do lado direito da peça, ou podemos dobrar o nosso viés na metade e fazer a colocação de uma vez só. Neste tipo de materiais, se pretendemos agarrar todo o material e se pretendemos que ele fique efetivamente bem fixado, sobretudo os panos da cozinha, que são panos de desgaste, o desprender seria mais fácil. Portanto, aquilo que eu faço é então costurar em duas fases. Isto também vai depois adaptando, não é? À medida que vamos conhecendo os nossos produtos, a finalidade que pretendemos dar a cada produto, o tipo de material que estamos a utilizar, nós vamos depois também sabendo encontrar as técnicas em função daquilo que vamos efetivamente necessitar. Numa peça de muito desgaste como esta, portanto, eu acho que se justifica fazer em duas fases porque vai ficar fixado não só com uma costura, mas com duas e, obviamente, vai ficar reforçada esta costura. Portanto, vamos lá iniciar. Eu iniciei a 1 cm porque depois vou precisar virar o viés para fazer o acabamento. Façam atenção a isso em qualquer peça e vamos costurar. Eu estou a costurar com linha branca, uma vez que o panito também é branco. Eu chamo-lhe panito, mas efetivamente isto é uma toalha. Ok, chegamos então aqui à nossa zona curva. Como é que nós fazemos isto? Portanto, moldamos o viés, adaptando à curva. Vejam que se eu tirar a mão ele está curvo. Porquê? Porque está cortado justamente ao viés. Esta é a grande vantagem de cortar neste sentido. E agora vamos fazer contornar, sem criar papos, portanto aqui ele não pode criar papos, ele tem mesmo que se adaptar à forma curva, mas sem criar aqui qualquer excesso de tecido. Porque depois, ao virar do lado contrário, vai ficar perfeito. Deixem-me só puxar isto para cá. Eu estou a trabalhar com o viés diretamente do rolo para não fazer cortes com desperdício, ou até para cortar a menos, também pode acontecer. Se vocês têm os paninhos e pretendem saber quanto viés têm que comprar, no caso de comprarem o viés a metro, para fazer então o vosso panito, podem dobrar a metade, medir esse contorno de metade e multiplicar por 2. Ou então, com a fita métrica em pé, medir todo o contorno e já vão ficar a saber quanto é que vão precisar de viés. No caso de já terem assim mais prática nas matemáticas, podem fazer a área da vossa peça, portanto, a altura vezes a largura, e já vão saber qual é a área total que vocês têm de peça para cobrir. Já vos vai indicar, se tiverem os cantos redondos é um bocadinho menos, mas já vos vai indicar o número de viés, ou seja, o número de metros de viés que vão precisar. Às vezes há dificuldade nesse tipo de cálculo. Ok, chegamos à esquinita, ao canto curvo. Aquilo que nós vamos fazer é adaptar o nosso viés à forma curva. Ok, já passei a zona curva, portanto agora vamos continuar exatamente com o mesmo procedimento.
Vejam que estamos quase a terminar e aqui na terminação é que é importante ter então o detalhe de fazer a dobragem desta primeira peça de viés para fazer encontrar com a que vem agora, ok? E costurar por cima, porque ao dobrar vai ficar já com a dobrinha para o exterior e o acabamento é mais fácil de fazer. Um truquezito, aqui dobrar só esta pestaninha para dentro, para que depois nos coincida em altura e não nos crie aqui nenhum problema. Vejam que aqui costuramos mais ou menos meio centímetro a 1 centímetro por cima do viés anterior já dobrado. E fazemos a finalização. Ok, recortamos o viés que acabamos de costurar, portanto aqui eu já não preciso de mais viés e vejam que na dobra eu já vou ficar com as duas peças automaticamente viradas para o exterior. O processo agora é bastante simples, portanto eu normalmente inicio daqui, quando estou segura efetivamente que o meu viés está bem colocado, portanto inicio daqui fazendo assim a dobra e fixo com um alfinete de forma a unir já aqui as duas peças de viés. Portanto, esta será a emenda do viés. E aquilo que eu faço em todo o contorno agora, portanto, é virar o viés. Isto é a segunda parte, então, aqui do processo. Quando eu falo em fazer o viés em duas, ou melhor, colocar o viés em duas partes, esta é a segunda parte, portanto, o virar em direção ao exterior. Vejam que aqui na nossa zona curva, e é mais ou menos isto que eu queria mostrar, o nosso viés vai se adaptar à forma que nós dermos já à peça, ok? Eu agora estou a fazer a fixação, que não é necessária, eu, a regra geral não costumo fazer, mas para mostrar, estou a fazer a fixação então aqui do nosso viés com os alfinetes, porque vejam que ele vai ficar da mesma largura de um lado e de outro. E aqui vamos adaptar o viés à nossa forma curva, tal e como já fizemos do outro lado. Portanto, se do outro lado não o fizermos, deste lado ele também não se vai adaptar. Por isso é que é importante deixar então aqui a peça bem colocada já de início. Pronto, basicamente é este o procedimento. Agora, iniciamos da emenda, fazemos um pesponto em todo o contorno e temos finalizado aqui o nosso trapito de cozinha com viés. E voilà, temos então aqui o nosso paninho para a cozinha terminado, o viés completamente colocado. Isto será então colocar o viés em duas fases, aquilo que eu já tinha explicado aqui. Vejam que ele vai ficar fixado tanto de um lado como de outro. E isto, uma vez que o pano da cozinha é efetivamente um trapito que vamos utilizar na diário e é de desgaste, portanto seca a louça, seca a banca, seca qualquer coisa, vai obrigatoriamente precisar aqui de mais reforço. Desta forma fica costurado de forma a que não se desprenda com facilidade. E temos então aqui os nossos paninhos prontos a usar.